Mateus, irmãos, capítulo 4, nós iremos meditar um pouquinho hoje, começarmos a meditar um pouquinho hoje sobre a tentação de Jesus. Diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu, ou lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, logo após Jesus ser batizado, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E a questão é: o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus? Logo após ser batizado, ele é levado para o deserto e ali ele é tentado. O que podemos aprender? Quais lições podemos aprender com a tentação de Jesus? Nós queremos pensar com os irmãos, examinando o texto, vamos só começar hoje, e nós queremos pensar com os irmãos sobre algumas perguntas relacionadas à tentação de Jesus. Hoje vamos pensar em pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta é: por quem Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Por quem? Por quem Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado? Está no texto. Vamos para o texto novamente? A seguir, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, por quem Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Pelo Espírito Santo. Não foi pelo diabo. Foi pelo Espírito Santo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O que se conclui, o que se entende disso? Que ser tentado não é pecado. Agora, meus irmãos, é muito importante que os irmãos entendam o que vou dizer aqui. A tentação, que foi o teste de Cristo aqui, foi de fora para dentro, e não de dentro para fora. Pois, embora Cristo tivesse a natureza humana, ele não tinha a natureza pecaminosa. Você consegue compreender isso? Que o teste de Jesus, ou que essa tentação de Jesus foi de fora para dentro, e não de dentro para fora. Porque ele, sendo Deus, não pode ser tentado de dentro para fora. Ele não tem a natureza pecaminosa. Tem a natureza humana, mas não a natureza pecaminosa. Então, Cristo foi tentado de fora para dentro, e não de dentro para fora. Agora, nós não, conosco é diferente. Nós somos tentados de dentro para fora, totalmente diferente. Quero convidar os irmãos para nós lermos juntos Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus, olha o texto, meus irmãos,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque ele não tem a natureza pecaminosa. Se Jesus era 100% Deus, então ele não podia ser tentado pelo mal. Por isso a tentação de Jesus foi de fora para dentro, não de dentro para fora. Agora, conosco é diferente. Olha o texto, a sequência do texto. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Agora conosco, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Conosco é diferente. Conosco é de dentro para fora. Cada um é tentado segundo a sua cobiça. E onde o diabo entra aí? Alimentando as nossas cobiças, alimentando os nossos desejos. Mas com Cristo é diferente. A tentação ou teste, tentação ali é um teste de Cristo, foi de fora para dentro. Então, voltando para Mateus capítulo 4, a primeira pergunta: por quem Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. Agora, segunda perguntinha: por quem Jesus foi tentado? Está lá claramente a resposta em Mateus capítulo 4 também. Se ele não foi tentado pela sua própria cobiça, que não podia ser, por quem ele foi tentado? Está aí a resposta no capítulo 4, verso 1. Diz o texto: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o difamador, o acusador, diabolos, aquele que difama, aquele que calunia, é o diabo. Jesus foi tentado pelo diabo. Hernando Dias Lopes, meus irmãos, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: o diabo não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. É um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso. Não se trata de alguém de ficção, da imaginação do homem. Não, o diabo é um ser real, e que trabalha 24 horas, incansavelmente. Quero convidar você a abrir dois textos. 1 João 10:10. O que o texto nos diz? O ladrão, aqui, referindo-se ao diabo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto Cristo vem para dar vida, o diabo vem para tirá-la, para destruí-la. Estamos lidando, meus irmãos, com alguém real. Essa semana eu ouvi uma frase que diz assim: você só vai entender a importância da oração quando você compreender que está em guerra. Eu falei, poxa, que frase verdadeira. Você só vai compreender e dar importância de fato à oração, à leitura da palavra, quando compreender, quando tiver consciência que está em guerra, que tem um inimigo real, que todos os dias fica vasculhando a sua vida para saber como lhe atacar de forma eficaz. O diabo, meus irmãos, é estrategista, e não fica dando soco no ar. Como um bom caçador, fica à espreita, observando, procurando saber onde atacar de forma certeira. É assim que ele atua. 1 Pedro, meus irmãos, primeira carta de Pedro, por favor, capítulo 5, verso 8. Sede o quê? Sedes sóbrios e vigilantes. Aqui é atentos, aqui é apercebidos, não dormindo, mas olhos abertos, sóbrios, lúcido, sede sóbrios e vigilantes. Aí Pedro explica a razão e o porquê. Sede sóbrios e vigilantes. Aí ele diz: o inimigo de vocês, que é quem? O diabo,
anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Devorar. Irmãos, temos um inimigo real, não fictício, mas real, que está à nossa espreita para nos destruir. Vem com as suas ofertas, vem com seus manjares que nos agradam, porque ele sabe como nos agradar. Ele nos ataca segundo as nossas necessidades, segundo as nossas carências. Então ele fica à espreita e vem com seus manjares para nos atacar. Se não tivermos discernimento espiritual, com muita facilidade, nós cedemos às tentações, às ciladas do diabo. Temos um inimigo real. Tem consciência disso? Que você tem um inimigo real, que todos os dias se levanta para destruí-lo, querendo destruí-lo? Tem consciência disso? Seu lar e a sua família, você tem consciência que é todos os dias bombardeada por setas e por dardos inflamados lançados pelo diabo para destruir o seu lar, destruir a sua família? Tem consciência disso? Esposa, tem consciência que todos os dias você é bombardeada? Você, esposa, tem consciência que todo dia você é bombardeado? Sabe aquela cilada, você se envolver com outra pessoa que não é o seu cônjuge? Sabe? Pois é. Sabe que tem alguém por trás aí? Alimentando? Possibilitando? Sabe? Ou você acha que é fruto de um acaso? Não, não é. Irmãos, nós temos um adversário. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, o nosso inimigo. Voltando para Mateus, capítulo 4. Por quem Jesus foi levado ao deserto? Pelo Espírito Santo. Por quem foi tentado? Pelo diabo. Agora, próxima pergunta. Em qual contexto e ocasião Jesus foi tentado? Em qual contexto e em qual ocasião Jesus foi tentado? Você consegue entender aí? Em qual contexto e em qual ocasião Jesus aqui foi tentado ou testado? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora Marcos capítulo 2, e é o mesmo texto que fala sobre a tentação. Marcos 2:12, irmãos. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Então, meus irmãos, em qual período, em qual contexto Jesus foi tentado pelo diabo? O que ele estava fazendo? Jejuando. Enquanto jejuava, ele foi tentado. O que isso quer dizer, meus irmãos? O diabo não respeita os nossos momentos espirituais mais profundos. Vou jejuar, consagrar minha vida a Deus. Então agora estou numa redoma, e o diabo não vai me atacar, porque estou jejuando, estou consagrando a minha vida a Deus, estou protegido, né? Dessa redoma aqui, enquanto eu jejuo, estou protegido. Quem falou? Quem falou isso? Jesus estava jejuando, e enquanto jejuava, o diabo foi tentá-lo. E Lucas fala que ele se retirou depois até ocasião oportuna, quando ele se afasta. Ou seja, recuou para depois retornar. Enquanto Deus, ele sabia que jamais podia fazer nada. Mas enquanto ser humano, enquanto homem, será que não podia atacar? Será que não há alguma brecha aí? Então ele veio com tudo para atacar Jesus. Porque enquanto 100% Deus, nada podia fazer. Mas e Jesus enquanto 100% homem? Será que não há alguma brecha? Será que não há algo que eu possa fazer para desviá-lo da cruz? Porque todas as tentações, meus irmãos, e setas lançadas pelo diabo era para desviar Jesus da cruz. Todas as setas, todos os dardos flamados lançados pelo diabo. Então veja, meus irmãos, Jesus foi tentado enquanto jejuava. Hernandes Dias Lopes diz assim: Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias, e nesse tempo o diabo tentou desviá-lo do propósito.
Carson diz assim: na Escritura, tentar ou testar pode revelar ou desenvolver caráter. Tentar ou testar pode revelar ou desenvolver caráter. Jesus, ao ser testado, tentado, revelou o quê? O caráter dele, quem ele era. E a disposição dele, como vamos ver nos próximos estudos, de obedecer ao Pai, custe o que custar. O teste de Jesus revelou quem ele era. E ao ser testado, meus irmãos, nós revelamos quem nós somos, não é? Vamos pensar aqui em você, uma pessoa honesta, mas no seu contexto ninguém sabe. Vamos imaginar que ninguém saiba que você é uma pessoa honesta no seu contexto. Aí surge uma situação lá, um teste, a tentação, surge o teste. E aí você firmemente diz: não, isso não condiz com meus valores, Aquele teste, meus irmãos, revelou o que a seu respeito? Que você é honesto. Seu caráter, revelou o seu caráter. Você é uma pessoa honesta. Agora, não é honesto, tal, ninguém sabe. Aí vem um teste. Aí você se sujeita àquilo lá e pega também, compactua também. Aquele teste revelou o quê? Você não é uma pessoa honesta. Preza pela verdade, fala a verdade. Aí vem o teste. Uma situação lá. Você diz: não, isso não vou mentir porque isso não condiz com os meus valores. Não vou fazer isso. Aquele teste revelou o quê, irmãos? Que você é uma pessoa de verdade, que preza pela verdade. Assim, sim, não, pronto, acabou. O que o teste revelou. A tentação revela nossos valores, nossos caráter. Revela. Onde estamos ancorados. Quando vem o teste, quando vem a tentação, revela isso. Quem nós somos, de fato, pelo menos naquele momento. Eu me lembro quando passei por um teste na empresa que eu trabalhava, que o patrão falou para mim fazer uma coisa que era errada. Eu falei: não, patrão, eu não faço isso. Por quê? Porque isso não condiz com meus valores. Naquela ocasião, eu estava muito bem ancorado na palavra. Aquela questão de falar algo que não era verdade, não combinava comigo. Eu falei: não, isso não é verdade. Isso não posso fazer, patrão, porque isso não condiz com meus valores. Então, aquele teste lá revelou para ele o quê? Quem eu era, naquele contexto específico. Ele foi a primeira pessoa a falar para mim: Robson, você vai ser pastor. Ele viu alguma coisa diferente. Aquele teste lá revelou alguma coisa. Então, meus irmãos, quando somos testados, esse teste revela quem nós somos. No caso de Cristo, meus irmãos, todas as tentações que ele passou, como vamos ver para frente, revelaram o quê? O caráter de Cristo. Estava disposto a pagar o preço que for necessário para não se desviar da cruz. Obediência total ao Pai. O diabo veio de uma forma e falou: não, está escrito. Veio de outra forma e falou: não, está escrito. Veio de outra forma e falou: não, está escrito. Ou seja, o foco dele era obediência total ao Pai, custe o que custar. Obediência total. Meus irmãos e amigos, ser tentado não é pecado. Não é pecado sermos tentados. Jesus foi tentado também. E é possível, meus irmãos, que sejamos tentados naqueles momentos mais íntimos com o Senhor. Não pense você que ao se dedicar mais à oração, o Rodrigo falou aqui, os homens em ação, vamos orar aqui 5:30 da manhã. Não pense você que com isso aí você vai estar blindado. Agora pronto, vamos orar 5:30 da manhã e vamos estar protegidos. Não, quem falou isso? Pode esperar que vai vir setas mais pesadas ainda. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é ver você orando, buscando ao Senhor. Ele não quer fazer isso. Então ele vem com tudo para te afastar. Meu irmão, minha irmã, antes de o inimigo te derrubar, ele tem que te afastar do Deus ao qual você serve. Tem que afastar. Tem que te afastar da oração, leitura da palavra, tem que se afastar dessas coisas. E como é que ele vai te derrubar você estando firme? Ancorado na palavra, ancorado na oração, dedicado à oração, dedicado à palavra, procurando se consagrar, buscar o Senhor com sinceridade. Como é que ele vai te derrubar? Não pode, não tem como. Não tem como.
Alguém lá que protege você, que guarda você, o grande eu sou, como nós cantamos domingo passado, está lá. E como que ele vai tocar em você? Não pode, não pode, não pode. É Cristo que te guarda. Então o que ele faz, sabendo disso? Precisa afastar esse jovem da Bíblia. Precisa afastar esse jovem da oração. Precisa afastá-lo. Porque se eu afastá-lo da intimidade com o Senhor, da oração, da leitura da palavra, aí é presa fácil. Aí é só alimentar a cobiça dele, é só alimentar a cobiça dela, que é presa fácil. Ele sabe, ele é estrategista, meus irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, para o diabo nos derrubar, primeiro tem que nos afastar do Deus a qual nós servimos. Ele sabe disso. Ele sabe que eu e você, estando ligados em Deus, em intimidade com Deus, ele sabe que nós somos invencíveis. Não pela nossa força, mas por causa do Deus ao qual nós servimos. Somos invencíveis. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos o quê, irmãos? Mais que vencedores. Nós já somos em Cristo. O diabo não pode nos tocar. Por isso, meus irmãos, o texto que nós lemos lá em 1 Pedro. Sede sóbrios, sejam vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Procura de brechas. Então, meu irmão, minha irmã, quero nos convidar esta noite para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão e como nós estamos lidando com as tentações. Ser tentado, meus irmãos, é algo inevitável. Pastor, tem para onde eu correr para não ser tentado, pastor? Se não estou sendo tentado demais da conta, tem como correr para algum lugar para não ser tentado? Não tem como, meu irmão, não tem como. A gente sentar em alguma redoma para você não ser tentado, não tem como. A questão, meu irmão, minha irmã, é nos ancorar no Senhor. Falar, Senhor, estou sendo tentado nessa área aqui, Senhor, estou me inclinando, estou vulnerável nessa área. Por favor, me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim. Por favor, o Senhor conhece meus limites, Pai, por favor. A palavra do Senhor nos diz que Deus não nos permite que nós sejamos tentados ao quê, irmãos? Você sabe o que é o texto? O que diz o texto? Além das nossas forças. Qual é a nossa tendência em pensar quando somos tentados, provados? Que aquilo lá está acima das minhas forças. Não aguento mais. Não, Deus conhece os nossos limites. Ele sabe até onde nós aguentamos. E não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não permite. Não, meus irmãos e irmãs, vamos estar atentos e apercebidos que nós não estamos num parque de diversão. Se você já é um cristão, você tem um adversário, a palavra do Senhor nos diz, um inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós atentarmos, meus irmãos. Pedimos a Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para a gente enxergar onde Ele está atuando. Ele está atuando. A questão é só discernir onde Ele está atuando. Temos que discernir isso, irmãos. Então, quero convidar você agora a pensar sobre como você está. Você tem conseguido enxergar a forma que o diabo tem se levantado contra você? Você tem conseguido enxergar, tem conseguido ver isso? Se não tem conseguido, quero convidar você agora a orar e a pedir a Deus sabedoria e discernimento para você enxergar como o inimigo tem atacado você, sua família e o seu lar. Peça a Deus sabedoria, mas Senhor, me dê discernimento espiritual, Senhor. Tenha misericórdia. Estou dormindo, sonolento. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento espiritual para enxergar as coisas. Oremos e falemos com o Senhor.